Bom, bom dia a todos vocês, bem-vindos aí a mais um debate da série Jornadas ANAP. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a participação dos nossos debatedores de hoje, doutora Aline Shibana, gerente do Escritório de Valor do AC Camargo Cancer Center, doutor Luiz Reis, diretor de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e coordenador do nosso Comitê de Ensino e Pesquisa na ANAP, doutor Renato Porto, presidente executivo da Interfarma, e a doutora Roberta Almeida, gerente de ensino e pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, também coordenadora do nosso Comitê de Ensino e Pesquisa, juntamente com o doutor Luiz. Bom, antes de começar o nosso debate de hoje, eu queria passar alguns recados importantes aqui para os nossos participantes. Primeiro que as perguntas, elas devem ser enviadas aqui pelo chat do próprio Zoom, tá bom? Vocês podem nos enviar e eu direciono para os nossos debatedores. E sobre o certificado, é necessário que vocês assistam todos os debates da jornada do mês de abril, para vocês poderem emiti-lo no final, tá bom? Então, a gente ainda tem mais uma jornada na próxima semana, após o encerramento desses eventos do mês de abril, aí sim vocês conseguem emitir o certificado, tá bom? Bom, meu agradecimento aqui super especial para os nossos debatedores que prontamente aí toparam participar dessa discussão que para a gente é tão importante. E antes de passar aqui a palavra para eles, eu queria trazer uma reflexão, né? Trazer um pouco desse momento que a gente vive, onde a gente percebe uma necessidade de uma maior integração, de uma maior aproximação da cadeia da saúde, né? Ela se faz cada vez mais necessária aí com os desafios que a gente vem enfrentando. E trabalhar conjuntamente, pensar aí conjuntamente em estratégias disruptivas, inovadoras, ela é um caminho sem volta para o setor, né? Eu acho que todos os elos da cadeia já entenderam essa mensagem, né? E por esse motivo que a gente propôs para o mês de abril trazer uma jornada muito focada em eficiência operacional do setor. Então, a gente já trouxe aqui no mês de abril debates relacionados à gestão de fluxo de caixa para os hospitais, modelos de remuneração aí que garantam bons desfechos assistenciais e sustentáveis para o setor, né, desfechos financeiros também. A gente vai ter uma discussão na próxima semana falando sobre tecnologia e associada a suprimentos em favor da eficiência operacional. Mas para a nossa conversa de hoje, o foco é conhecer, discutir cases, estratégias aí inovadoras entre a indústria e os hospitais e como que essa colaboração pode ou já está impactando o setor de alguma forma, né? É importante a gente frisar que a ideia aqui, quando a gente fala de colaboração entre hospitais e indústria, ela é bastante ampla, né? A gente está pensando desde iniciativas mais operacionais, logísticas, até modelos de compartilhamento de riscos, pesquisa clínica. Então, acho que existe um arsenal bastante grande de oportunidades aí que a gente pode trabalhar conjuntamente, explorar e sair daquela relação comum que a gente tem hoje, que a gente até estava conversando um pouco antes de entrar aqui no ao vivo, mudar um pouco dessa relação só transacional e pensar em iniciativas mais propositivas para o setor, né? Então, considerando aí que a gente tem uma medicina cada vez mais personalizada, de precisão, um cenário, acho que todo mundo já entendeu que o caminho é para o modelo baseado na entrega de valor para o paciente, para o sistema, eu gostaria de ouvir de vocês em que momento que a gente está dessa agenda conjunta entre hospitais e indústria, né? Quais iniciativas vêm efetivamente sendo desenvolvidas nas organizações de vocês e quais são aí os grandes cases nacionais e internacionais dessas iniciativas? Eu vou começar aqui por ordem alfabética, começo com a doutora Aline, tá bom? Doutora Aline, bem-vinda, super obrigada aí pela participação de vocês e fique à vontade. Só não esqueça de abrir o áudio, isso. Bom dia a todos. Obrigada, Evelyn, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Renato, Roberta, Dr. Luiz. Bom, do AC Camargo, acho que até para contextualizar, o escritório de valor, ele é composto por 5 grandes áreas, né? É uma estrutura que reuniu a área de prevenção e rastreamento precoce, a navegação e segmento, desfechos em saúde e o tumor board, que são aquelas reuniões multidisciplinares para discussão dos casos complexos que saem fora do protocolo clínico, custo-efetividade e reabilitação em cuidados paliativos. A gente acaba cobrindo praticamente toda a jornada do paciente e a gente tem enxergado as nossas linhas de cuidado como um ato contínuo para o paciente que agrega muito valor a ele. E
especialmente dentro da área de custo-efetividade, a gente tem tido muita interface positiva com as farmacêuticas. Temos 4 acordos de compartilhamento de risco fechados, né, e executados no ano de 2023. Alguns já estamos na fase de renovação desses contratos. Posso adentrar mais posteriormente, né, até para não tomar muito tempo aqui. E também, eu acho que é importante salientar que nós temos o Comitê de Incorporação de Tecnologias aqui também, nosso Camargo. Então, qualquer nova tecnologia, ou um medicamento, ou um material, um monitor, ele passa por esse comitê de incorporação, são reuniões mensais, nas quais participam diretores, superintendentes, farmacêuticos e também custo-efetividade, pessoal do comercial, e a gente avalia, de fato, faz uma análise econômica e de impacto financeiro dessa tecnologia. Não é tudo que nós incorporamos. O que dita mais é o desfecho sobre o custo, de fato. Perfeito, Aline, obrigada. Passo aqui agora para o Dr. Luiz. Bom dia a todos. Queria agradecer a NAP pelo convite e dizer da alegria de poder participar dessa discussão. Eu acho que, fundamentalmente, o momento que a gente vive, na provocação da Evelyn, é um momento em que a gente precisa, de fato, sair de uma relação entre os dois lados dessa cadeia, de um lado, provedores de tecnologia, de outro lado, os consumidores dessa tecnologia, porque a gente tem que pensar que, no fundo, o elo de valor dessa relação não está em nenhum desses dois players. O elo de valor dessa relação está no paciente. E se a gente não pensar que essa relação do provedor da tecnologia com o consumidor da tecnologia deve trabalhar em função do benefício do paciente, essa relação é insustentável. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que o momento exige. Lá em Minas, a gente tem muito ditado e diz que em briga de touro grande, quem perde é a grama. E a gente não pode deixar essa relação, de fato, prejudicar o desfecho dos pacientes, que, no fundo, deve ser o foco dessa relação. Nesse sentido, eu acho que os dois lados têm, independente dos aspectos de sustentabilidade, que são fundamentais, maneiras criativas de olhar para uma ação sinérgica para o desenvolvimento dessa cadeia. A indústria, de um lado, tem muito a aprender com o consumidor da sua tecnologia, e, por outro lado, nós do setor hospitalar, de saúde, precisamos estar juntos com a indústria no sentido de entender aquilo que, de fato, há necessidade de desenvolvimento e apoiar a indústria no desenvolvimento das reais necessidades do que a gente diz. Acho muito oportuno o comentário da Aline no que diz respeito à estratégia de avaliação de tecnologia para a incorporação dentro do sistema. A indústria, de um lado, precisa entender que não é colocando um botão a mais, trocando uma peça de lugar e aumentando em 50, 100 mil dólares o preço de uma tecnologia, que isso vai trazer sustentabilidade para ela mesma, porque se isso não tiver um impacto no desfecho, talvez essa tecnologia tenha mais dificuldade de ser incorporada. Por outro lado, os provedores de saúde, instituições de saúde, precisam dessa visão de saber, em saúde, custo é necessário, mas o desperdício é desnecessário. E eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui, juntos, é atacar o desperdício. Porque a gente sabe isso é inevitável. A saúde tem um custo e ela vai custar, sim, cada vez mais cara, porque é o preço do desenvolvimento tecnológico. Mas se a gente fizer isso sem desperdício, sempre pensando na pertinência daquela tecnologia, olhando para o desfecho e para o ganho que ela traz ao paciente, eu acho que a gente
tem uma grande chance de contribuir para o equilíbrio desse sistema. Perfeito, obrigada, doutor Luiz. Doutor Renato, qual que é a percepção da Interfarma sobre o tema? Bom, primeiro, mais uma vez, bom dia. Obrigado, Evelyn. Em seu nome, agradeço a ANAP por mais uma vez estar aqui. As provocações já iniciais, tanto da Aline quanto do Luiz, são absolutamente fundamentais. A indústria, e eu sempre digo isso no primeiro passo, a indústria não inova para que esse produto de fato não chegue aos pacientes. Não é esse nenhum o objetivo. O foco tem que ser sim o paciente. Tudo que a gente faz busca de fato trazer uma mudança radical, uma mudança essencial no tratamento das pessoas. E aí eu já vou tentar, Evelyn, entrar em aspectos um pouco mais práticos. Eu concordo plenamente, doutor Luiz, que a gente precisa, de fato, olhar essa jornada de uma maneira completa, né? Quando a gente fala que é jornada do paciente, a gente tem um significado por usar essa palavra, que realmente é uma jornada, ela é longa e ela tem muitos multifatores que podem influenciar na decisão de utilizar ou não a tecnologia, que é mais ou menos o que a gente parece que endereça aqui. E a gente precisa olhar essa jornada do todo, do todo. Ah, a jornada passa inevitavelmente por decisões de que produtos ou de que tecnologias ou de que medicamentos devem ser utilizados em cada tratamento. É um desafio do Brasil e do mundo tentar definir a metodologia adequada para isso. Eu acho que o trabalho que o AC Camargo vem fazendo no escritório de valor, que o Círio, que a Santa Casa faz, é um indicativo de que nós precisamos nos juntar, sair do transacional, ir para o relacional, observar decisões estratégicas que, de fato, definam decisões melhores para que a gente, no dia 2 ou no dia 3 a gente tenha muita tranquilidade para dizer para o paciente, ó, você está tendo o melhor tratamento, esse tratamento é o tratamento adequado neste momento e nós vamos conseguir assistir a todo mundo que está dentro do meu grupo com esse nível de tratamento. Isso é o que a gente chama, e a gente fala isso às vezes muito direto, Evelyn, incorporação. Tomaram a decisão de qual é o motivo que a gente incorpora ou não um tratamento. Alguns pontos são essenciais para a indústria, e eu sempre falo isso. Nem toda incorporação tem que ser igual, nem toda incorporação deve utilizar as mesmas ferramentas, então o mundo usa metodologias diferentes, então nós estamos falando aí, ó, sempre o Brasil fala muito na ferramenta de custo-efetividade, óbvio que ela é muito importante, mas ela não é única, então utilizar talvez um método de multicritério, onde você avalia, e eu gostei quando a Aline nos disse, ó, eu tenho alguns tratamentos que fogem do padrão, é aquele border out, ou seja, e esse tratamento tem que ser levado em consideração, porque é ali, talvez, Evelyn, que a gente tenha uma evolução e uma inovação que possa no dia seguinte ser provado. Aqui eu cheguei a mudar efetivamente ou ter um case realmente de muito sucesso num tratamento, que é o objetivo desse outro ponto que para a indústria farmacêutica é muito relevante e que a gente precisa todo dia dizer. Qual que é o valor dessa inovação? E quando a gente diz, a gente não fala em preço, óbvio que a gente no final do dia fala em preço, fala em custo, mas assim, qual que é o valor? Quanto eu estou disposto, ou qual que é o desfecho que ele me dá suficiente, desfecho clínico, que ele me dá suficiente para abarcar esse tratamento? E aí eu também já disse isso em outras falas, a gente talvez não se justifique inverter essa ordem. A ciência não inverte essa ordem. Eu sei que somos todos muito pressionados para isso, ou seja, a ciência não inverte a ordem de que é por esse valor que eu vou incorporar, ou é por esse valor que eu vou definir o desfecho. Não, não. A gente tem regras
mundiais, globais, sanitárias, clínicas, que de fato nos levam a dizer, ó, o primeiro passo é a prova de uma eficácia e segurança de um produto. Depois nós vamos para outras etapas, nós temos definições claras de prescrição, nós temos definições da própria autonomia médica, dos protocolos clínicos que nós utilizamos. Como a Aline, muito rapidamente, eu acho que está por trás de toda a fala dela, e eles fazem. Então, isso é o que a gente precisa claramente, na minha opinião, respeitar. Senão a gente inverte isso e a gente barra a inovação. A gente barra o valor que a gente precisa dar para essa inovação. E aí os nossos pacientes vão ser necessariamente prejudicados, não vão ter o melhor tratamento para aquela situação. Nem sempre o melhor tratamento é o mais caro, nem sempre a gente precisa olhar o tratamento unitariamente, que eu vejo muito se fazer isso, ou seja, compara-se um produto como o outro e não se compara de fato. Quando você vê aí com grandes hospitais, e a ANAP é um polo para isso, olhando o tratamento, a jornada toda. O que eu tenho de oncologia dentro do meu sistema? E isso, na minha opinião, faz muito bem para o paciente. A gente precisa realmente sair do medicamento. O medicamento é uma ferramenta, o medicamento só responde por 10, 12%, né, do custo dos hospitais privados, e no final do dia a gente precisa olhar o todo. Obrigado, Evelyn, por essa primeira fala, e a gente está à disposição. Perfeito, eu que agradeço. Doutora Roberta. Então, bom dia, obrigada, agradecer a ANAP também, né? Bom dia para o Renato, Luiz e Aline. Bom, eu vou trazer um pouquinho dessa integração e colaboração com a indústria, muito relacionado ao ensino e à pesquisa. É importante a gente começar falando que aqui na Santa Casa, isso está no nosso mapa estratégico, que é relacionado ao objetivo gerar valor com ensino e pesquisa. E nos últimos 3 anos, nós temos contado fortemente com essa colaboração junto à indústria. Vários projetos já trouxeram, inclusive, a democratização de algumas tecnologias. Isso é muito importante. E quando a gente fala em democratização, é que o médico possa ter acesso, por exemplo, a todos os tipos de tratamentos e tecnologias disponíveis, e que ele possa avaliar de forma individualizada o seu paciente e escolher aquela que melhor se adapta às necessidades dele. E a gente tem feito isso através de algumas estratégias que a gente chama, né, junto à indústria, de produtos educacionais, no caso do ensino, onde nós estruturamos, inclusive, contratos padronizados que atendem ao compliance, à LGPD, a todas as regulamentações brasileiras, né? E que possam levar essa colaboração integrada do conhecimento médico. Então, nós temos o Tumor Board, como já citado pela doutora Aline, né? Em que a gente, inclusive, tem um projeto de muito sucesso, assim, ligado à urologia, em que nós integramos também a inovação, né, que o Renato e o Dr. Luiz trouxeram, assim, que foi uma startup que criou uma inteligência artificial que fazia um filtro prévio dos pacientes atendidos na instituição com alteração de PCA e que pudessem ser levados a tumor boards para detecção precoce e para uma atuação mais próxima do médico assistente. E isso foi uma colaboração integrada entre a indústria, uma startup, né? E a indústria colaborou no sentido do aprimoramento dessa inteligência artificial. E hoje ela pode estar sendo utilizada em vários hospitais, né? Com várias estratégias de monitoramento e mapeamento desses pacientes. Outro produto que é muito importante também e que a gente tem feito muito na área cirúrgica é o Masterclass, onde nós reunimos 2 ou 3 empresas que possuem tecnologias para aquele tratamento cirúrgico, e nós fazemos a cirurgia ao vivo usando diferentes tecnologias com médicos preceptores de grande conhecimento técnico naquela área, para colaborar para que outros médicos conheçam o que está disponível no mercado. E a gente tem visto o quanto a indústria, de uma forma colaborativa entre ela, também aprova, né, esse tipo de atividade, que é mostrar, olha, o mercado tem isso, o seu paciente pode ter acesso e o senhor escolha o melhor
tratamento para ele, né, a melhor intervenção. E a terceira, né, que também vem nos acompanhando, também muito na área clínica e cirúrgica, é o preceptorship, aonde um médico da instituição que habitualmente utiliza, né, aquela tecnologia, aquela técnica ou aquele tratamento terapêutico, faz o acompanhamento de outros médicos. Aqui nós temos uma centralização, né, no município de Porto Alegre, mas temos muitos hospitais no interior do estado. Então, geralmente, esses médicos que tendem a ter uma atuação mais generalista, por não terem tantos especialistas ou subespecialistas como a Santa Casa, acabam recebendo essa orientação permanente e, de novo, vinculado a diferentes tecnologias, né? Então, o escopo, ele ultrapassa a relação comercial, como o Dr. Luiz trouxe, né? E ele passa a agregar um valor intangível e tangível para o paciente e para o profissional, né, que passam a acessar também esse conhecimento. Já na área da pesquisa clínica, né, ela é nossa, nos últimos 3 anos, ela foi a nossa grande proponente dos tratamentos, principalmente para os pacientes do SUS. Hoje nós temos 250 pacientes em acompanhamento pela pesquisa clínica, mudando desfecho, qualidade de vida, 89 pacientes em acompanhamento por follow-up pós a realização, né, por uma equipe toda especializada. E uma das coisas que nós mais observamos nesses 3 anos é o quanto a pesquisa clínica adjetiva a assistência. Porque o rigor metodológico, né, de toda a execução, ela acaba também proporcionando com que todas as áreas que a pesquisa clínica usa dentro da instituição também acabam aprimorando seus processos. Então, hoje nós temos 59 pacientes em quimioterapia, e a área de quimioterapia acaba também fazendo parte desse processo de adequação e qualificação. Então, isso vem, né, o monitor de um estudo clínico, quando ele vem para dentro do ambiente hospitalar, para colaborar com o aperfeiçoamento dos processos, ele também está adjetivando a assistência, porque não só os pacientes da pesquisa estão sendo beneficiados, como todos que utilizam daqueles recursos que a pesquisa clínica, que o protocolo, né, utiliza. Hoje temos 39 em screening, então a gente observou o quanto a população brasileira é elegível para estudos, né? O quanto a gente precisa inserir a população brasileira até pela sua diversidade. E isso tem impactado muito também na busca do médico por esse viés de estudar, de ingressar, né, de ter um acompanhamento. Então, os nossos residentes mesmo passam por um momento na pesquisa clínica para que eles conheçam o método, reconheçam a importância, né, dessa área e possam também futuramente tornarem-se subinvestigadores e investigadores principais. E com isso a gente tem trazido fortemente, né, o papel do ensino e da pesquisa em colaboração com a indústria para adjetivar a nossa assistência e atender a nossa perspectiva, que é essa geração de valor, né, em ensino e pesquisa através de resultados tangíveis e intangíveis. Então, hoje, nós temos muito consolidado esse processo de colaboração. Perfeito, doutora Roberta, obrigada. Doutora Aline, eu queria pedir que, se possível, se você pudesse contar um pouco mais para a gente sobre os modelos de compartilhamento de risco que vocês têm aí no AC Camargo, e também despertou bastante interesse aqui do nosso público a questão do Comitê de Avaliação de Incorporação de Tecnologia, né? Como que funciona exatamente essa interface, né? Se você puder, o que você puder compartilhar com a gente seria bem interessante. Claro, acho que não tem problema nenhum, porque já foi divulgado amplamente na mídia os acordos de compartilhamento de risco. Então, nós temos 4 estabelecidos com a Pharma, um relacionado ao medicamento para trombose, né, vinculado todos a desfecho clínico, tá? Então, especificamente, para a medicação para trombose, a gente avalia a retrombose em uso desse medicamento ou um sangramento maior que inviabiliza o uso dele. Nós monitoramos através de uma plataforma digital que faz esse monitoramento remoto com esse paciente, acompanhamos por 6 meses a 1 ano, e esse paciente, se
identifica, então, esse evento adverso, existe uma bonificação em forma da devolução da caixa, do número de caixas utilizadas. O outro são dois com a Roche, que são relacionados à imunoterapia, a atezolizumab, um para carcinoma de pulmão pequenas células e o outro para hepatocarcinoma não ressecável. E também nós avaliamos, fazemos um corte no tempo, o número de ciclos, e avaliamos a falha de tratamento. Falha de tratamento pode ser um óbito relacionado à medicação, progressão da doença, ou então uma toxicidade também elevada que impede o uso, a continuidade, né, do uso da medicação. Do hepatocarcinoma até interessante, porque é um acordo de compartilhamento de risco de duas drogas, é do imunoterápico mais o quimioterápico, né? Então já é o esquema completo para esse tipo de câncer, e também o mesmo acordo. Se há falha de tratamento, dentro desses três critérios, é uma empresa terceira que faz essa avaliação para ter um ponto neutro, há a devolução do número de caixas utilizadas pelo paciente, né, dentro desse número de ciclos avaliados. A nossa intenção, até firmando, né, nosso compromisso da Camargo com a sustentabilidade do sistema de saúde, não é ficar com essas caixas. A gente quer devolver para as fontes pagadoras quando isso acontecer. Até o momento passaram, dentro desses compartilhamentos de risco com a Roche, 10 pacientes, porque é uma população muito pequena, né? Carcinoma de pulmão pequenas células tem uma incidência de 10% só entre os tabagistas. O hepatocarcinoma não ressecável, dentro dos critérios estabelecidos, também um N menor, mas até então não houve progressão da doença, graças a Deus. Então, a gente tem monitorado, esses pacientes estão vivos, mesmo tendo um prognóstico muito ruim, né? O carcinoma de pulmão pequenas células, por exemplo, o prognóstico é de 8 meses a 12 meses de sobrevida. E o quarto é com a Johnson, que é relacionado ao episódio cirúrgico, para cirurgias coloretais. Então, é a jornada digital coloretal. Nós colocamos também uma plataforma de monitoramento para esses pacientes, de monitoramento remoto, relacionado ao desfecho de reoperação e reinternação. Se o AC Camargo ele fica dentro de um patamar estabelecido, né, de reoperação, uma taxa de reoperação e taxa de reinternação aceitável, a Johnson também nos bonifica com kits para executar a cirurgia videolaparoscópica coloretal. Nós fomos bonificados recentemente, no começo do ano, com 4 kits, né, e a ideia é utilizar esses kits nos nossos bundles de coloretal dentro da instituição. Então, são esses os 4 acordos de compartilhamento de risco firmados. Acho que teve um ganho muito grande, tanto de aprendizado da nossa linha de cuidado, mas principalmente com esses monitoramentos remotos atrelados à linha de cuidado. Eu acho que casa muito bem com o que o Renato e o Luiz falaram, que quando a gente avalia uma nova tecnologia, às vezes, né, até trazendo um panorama, quando a gente olha a análise dos gastos com oncologia global, o forecast é que em 2026 o mundo esteja gastando 307 bilhões, né, de dólares com oncologia, e quando a gente avalia a entrada de novos medicamentos, novas substâncias ativas no mercado da oncologia, a gente vê um crescimento de 2 dígitos, né, no preço desses medicamentos, e que em 2017 a 2021, 69% da entrada dessas novas substâncias vieram com preço acima de 100 mil dólares por ano. Então, de fato, impõe uma pressão sobre o sistema de saúde em termos de custo. Só que a gente não pode analisar um episódio único do pagamento daquela medicação, porque tem todo um entorno, né, da linha de cuidado atrelada a essa infusão dessa medicação específica. Então, se a gente olhar apenas o custo, é uma avaliação muito injusta, porque muitas vezes, quando essa infusão é realizada num centro de excelência especializado em câncer, há um ganho de eficiência operacional, então uma redução do custo nessa linha completa. Quando a gente avalia a jornada do paciente, que ele é avaliado em relação à toxicidade, redução de dose, monitoramento remoto, menos internações. Então, é uma equipe ultramente especializada que avalia esse paciente, né, desde o começo da jornada até o segmento, e aí há um ganho, além daquele episódio único da injeção.
Em relação ao comitê de incorporação, é um comitê como que começa, então, qualquer nova tecnologia ou então uma nova indicação, abre-se dentro do nosso sistema interno uma solicitação para avaliação do comitê. Isso passa por comitês anteriores, que são comitês para avaliar a parte técnica do medicamento ou do material, então o comitê técnico de medicamento e o comitê técnico de materiais avaliam se aquele medicamento e aquele material têm a segurança necessária para seguir com a incorporação, e isso vem para custo-efetividade dentro do escritório de valor. Lá nós analisamos, fazemos de fato a análise econômica de custo-efetividade e vemos primeiro, entrega um melhor desfecho para esse paciente? Ok, entrega. A que custo ele entrega esse melhor desfecho? E aí nós fazemos essa análise e levamos para essas reuniões mensais. E lá nós debatemos, né, com quem delibera são os diretores, se de fato vai haver essa incorporação ou não. O maior mote do comitê de incorporação, de fato, é desfecho. Tem que entregar o melhor desfecho para o paciente, senão a gente nem tem por que discutir muito essa nova tecnologia. Doutora Aline, só ainda nessa linha, como que acontece essa interface do que é aprovado pelo comitê, do que é avaliado pelo comitê, em relação àquilo que já foi aprovado pela Conitec, pelo rol de procedimentos da ANS? Como que acontece essa interface? Existe judicialização em relação a isso? Existe. A ideia também é assim, a gente acaba eventualmente seguindo muito a expertise dos nossos profissionais e os trials. Muitas vezes a gente acaba, né, incorporando drogas que são não padrão ou que estão off-label no momento, né, ou que também não foram incorporados pela Conitec, né? Mas isso sempre muito fundado na evidência científica. Então, tem que ter uma evidência científica clara. Em termo de abertura, aquele especialista que solicitou, por exemplo, esse novo medicamento, ele coloca toda a referência bibliográfica relacionada àquele medicamento, mostrando que, de fato, tem um acréscimo de sobrevida livre de doença ou sobrevida global, e nós fazemos essa análise com uma forma bem rigorosa, levando em consideração revisões sistemáticas ou a qualidade daquele estudo, para decidir pela incorporação. Mas uma vez incorporado, né, é possível prescrever. Mas quando vai se prescrever uma medicação não padrão ou off-label, a gente também tem um outro processo que passa pela farmácia clínica, e aí isso é levado para a operadora até mesmo para tentar minimizar a judicialização. A gente tenta conversar primeiro com a operadora para minimizar esse impacto. Entendido, entendido. Doutor Luiz, hoje, na sua percepção, quais são os principais entraves aí que a gente encontra para ter uma agenda mais efetiva entre hospitais e indústria, né? O que a gente precisa rever em termos de relacionamento para melhorar, para impulsionar aí uma integração maior entre os dois setores? Eu acho que é fundamental a gente entender a vocação das duas instituições que estão conversando. Não acho que existe uma resposta única, mas eu acho que cada modelo de interação se sustenta por algumas justificativas. E eu posso dar alguns exemplos de sucesso que a gente tem aqui no hospital. Nós temos, por exemplo, grande relacionamento com alguns provedores de tecnologia que não tem nenhum tipo de transação comercial com o Hospital Sírio-Libanês, mas que temos fortes interações do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Para ser mais tangível, uma grande indústria brasileira de instrumentos cirúrgicos, por exemplo, tivemos uma forte parceria com eles no desenvolvimento das plataformas de anestesia. Eles não são provedores de tecnologia de anestesia para o nosso centro cirúrgico, mas a gente entende que existe uma oportunidade de cooperação entre as duas instituições para o desenvolvimento de uma tecnologia de anestesia que seja realística para o mercado brasileiro. Eu não preciso de ter apenas tecnologias high-end, altamente sofisticada,
para dar uma assistência de qualidade e segurança. Então, estrategicamente, nós temos parcerias com alguns provedores de tecnologia em que a gente participa do processo do desenvolvimento tecnológico no sentido de alavancar inovação dentro da indústria brasileira. A contrapartida que tem para isso, ela acontece de várias maneiras. Para a indústria, obviamente, é o próprio desenvolvimento tecnológico, com uma visão de aplicabilidade muito grande, com a possibilidade de avaliação dessa tecnologia em sistemas reais, em cirurgias, no nosso caso aqui, algumas delas usando modelos animais, mas, por outro lado, para o hospital, não só o desenvolvimento dessa capacidade crítica do corpo clínico de testar novas tecnologias, mas, eventualmente, de ganhos financeiros dentro da nossa estratégia, por exemplo, de investimento no nosso centro de desenvolvimento, no nosso centro cirúrgico, em que a gente usa modelos animais. Então, eu acho que tem possibilidades de interação no sentido de que não necessariamente o ganho comercial é uma justificativa, mas que o ganho tecnológico, o ganho de aprendizado é um importante desfecho. Eu acho que uma aproximação com a indústria farmacêutica, por exemplo, no sentido de trazer uma segurança entre essa relação indústria-hospital, no sentido de avançar na direção de ensaios clínicos mais prematuros, em fases mais precoces de desenvolvimento, trazem uma capacitação de corpo clínico, trazem acesso a novas tecnologias, como a Roberta bem disse, que tem enormes benefícios para o hospital, para a indústria e para a população. A Roberta trouxe como um dos ganhos importantes dessa relação a melhoria de processos assistenciais dentro da instituição, mas eu quero trazer uma outra visão de um ganho que acho que talvez seja, inclusive, mais relevante do que o ganho interno de processos, que é o acesso de pacientes a tecnologias que, de outra maneira, eles não teriam, em especialmente do Sistema Único de Saúde. Eu me lembro que, na penúltima certificação que a gente teve aqui da Joint Commission, no capítulo de pesquisa, os avaliadores pediram para entrevistar uma paciente de pesquisa clínica. E, naquele dia, nós tínhamos uma paciente do SUS que estava na sua 25ª visita de um câncer avançado de colo de útero. Chances são de que, se essa paciente não estivesse engajada num ensaio clínico, ela não estaria aqui para ter essa entrevista. Então, eu acho que o ganho de acesso a novas tecnologias é muito importante. E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de explorar o relacionamento com a indústria, especialmente a indústria farmacêutica, mas também a indústria de tecnologias, no sentido de acelerar a incorporação tecnológica, ainda que de uma forma independente da Conitec, para beneficiar uma população que, de outra maneira, não teria acesso. Os nossos números de pacientes hoje em acompanhamento aqui no hospital são muito semelhantes ao que a Roberta disse, mas, diferente do que grande parte das pessoas pensam, 60% dos pacientes de pesquisa clínica no Hospital Sírio-Libanês vêm do Sistema Único de Saúde. O que significa que a gente está ampliando a capacidade de acesso a esses pacientes no momento que eles precisam. Então, a gente se antecipa a toda a discussão da incorporação de tecnologia. Então, eu acho que o grande desafio é uma melhoria no entendimento dessa sinergia, desse benefício mútuo que a indústria tem. A simples importação de tecnologia, por exemplo, tecnologias duras, de material cirúrgico, isso nem sempre se casa com a nossa realidade. O mercado brasileiro tem peculiaridades, a gente não tem um poder aquisitivo comparável ao poder aquisitivo de Europa e Estados Unidos. Será que não tem espaço para o desenvolvimento de tecnologias com o mesmo nível de qualidade e segurança, com a mesma qualidade de desfecho, porém utilizando menos tecnologia embarcada, menos sofisticação, que de fato não trazem esse impacto no desfecho?
Será que eu consigo trazer a indústria multinacional para fazer desenvolvimento tecnológico no país? Procurar essa indústria com inovação, e eu vou dar um exemplo que parece simples, mas, por exemplo, a queda dentro de hospital é um evento adverso bastante comum. Nós temos aqui dentro do hospital o desenvolvimento de um protótipo em que a gente tenta mitigar o risco de queda. E nós estamos em conversa com um grande provedor internacional de tecnologia em camas, discutindo a possibilidade de avanços com essa invenção. Um pedido está nesse momento temos o depósito da patente. Então, a gente precisa de se aproximar da indústria no sentido de trazer desenvolvimento tecnológico para dentro do país. Eu não quero me alongar muito, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um aprendizado muito forte sobre a nossa dependência tecnológica. Não fosse o brilhantismo da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, nós seríamos 100% dependentes da importação de vacinas. O país não pode ficar refém do desenvolvimento tecnológico. Então, nós precisamos de aproximar a academia, nós precisamos de aproximar os hospitais da indústria para que a gente tenha desenvolvimento tecnológico no país. Porque isso é fundamental. Alguém já disse, muito bem dito, né? Os países desenvolvidos não são desenvolvidos porque aplicam tecnologia. Eles são desenvolvidos porque eles desenvolvem tecnologia. E o Brasil precisa participar do desenvolvimento tecnológico, e isso só vai acontecer nessa parceria com a indústria. Aproveitando então o seu gancho, doutor Luiz, eu quero fazer uma pergunta aqui para o doutor Renato, que a gente está em fase avançada de tramitação no Congresso sobre o PL da pesquisa clínica. Eu acho que está no Senado já para discussão, já passou pela Câmara. Na tua percepção, doutor Renato, a aprovação desse projeto, ela vai efetivamente criar aí um ambiente mais favorável para a indústria farmacêutica e possivelmente aí tornar o Brasil mais atrativo nesse cenário global aí para iniciativas dessa natureza? Bom, obrigado. Respondendo de pronto, sim, é muito grande a diferença que esse projeto pode fazer para o sistema de desenvolvimento de tecnologias. E eu vou fazer uma fala que eu acho que tanto a Aline quanto o professor Luiz deixou muito claro que a gente está vivendo um momento também de uma nova geração de reflexão do que nós estamos discutindo aqui sobre como nós vamos fazer. As pessoas estão ficando mais velhas, a ciência está se desenvolvendo rapidamente, nós estamos falando de resultados que nós no Brasil não acompanhávamos, Evelyn. Assim, eu fui fazer a renovação do nosso suporte de plano de saúde e perguntei para as operadoras que estavam fazendo isso comigo, eu como contratante, né, não como beneficiário, me dá o desfecho. Eu tenho quase que 100% da Interpharma mulheres. E aí eu disse, eu quero os desfechos dos problemas mais graves com mulheres. Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu sou um na Interpharma. E se acontecer com todas as mulheres, vai me dar um problema mais sério. Não tem, Ali. Não tem. E aí eu conecto isso com o seguinte passo. Nós temos que discutir não só como que a gente incorpora uma tecnologia eficiente para o sistema, mas nós vamos ter que discutir também como nós estamos gerando os dados para essa decisão. E aí o que a Aline nos apresenta é importantíssimo. Ou seja, eu não estou sujeito a uma restrição de um modelo. É preciso que a gente diga, este modelo hoje está em xeque. Parece que ele não serve para tudo e para todos ao mesmo tempo. Então, se ele não serve para tudo e para todos ao mesmo tempo, o que nós vamos colocar no lugar? E aí, conecto com a última fase do professor Luiz, é importantíssimo que a gente desenvolva. Importantíssimo. Quem não sabe desenvolver, não compra bem. Quem não sabe desenvolver, não escolhe bem. Primeiro passo que a gente tem para olhar alguma
tomada de decisão nossa, e existem tecnologias para isso, eu não vou me alongar aqui, e a Evelyn sabe um pouco do que já fui, e quanto já discuti sobre técnicas como, por exemplo, de avaliação de impacto regulatório. Isso acontece exatamente na avaliação de incorporação, na avaliação de qual desfecho eu dou mais valor, e eu lembro de uma época, professor Luiz, onde se discutia que só vale como prova para registro de um medicamento, ou simplificando a fala para que todos nos entendam, só vale como desfecho clínico para prova para registro de um produto sobre vida global livre de progressão. E parece que isso não é só isso hoje. Não só não parece, como em 2013 a Anvisa criou uma comissão científica com excepcionais oncologistas para dizer para a Anvisa o que era o estado da arte para se dar valor aos desfechos clínicos, porque a própria Anvisa estava tendo dificuldade nesse caminho. Então, onde eu chego com esse exemplo? Nós precisamos qualificar o processo de incorporação e de tomada de decisão. E aí, algumas analogias que nós fazemos colocam sobre a nossa avaliação um risco muito grande do melhor desfecho ao paciente, quando a gente começa a comparar coisas que não são comparáveis. Então, o que se faz na Conitec tem que se fazer no privado. E aí, a professora Aline foi muito feliz e me ajudou bastante. Não é assim, essa comparação não é direta. Vamos lá, eu tenho um sistema diferente, é por isso que é diferente. Ou nós queremos nos igualar ao sistema público. Então, tudo que o público fizer, alguém no privado faz e está tudo certo. Será que é isso para onde nós vamos? Não acho que é. E aí, acho que a provocação que nós temos do lado da inovação da indústria farmacêutica é como trazer toda essa tecnologia para o Brasil. Não é só a tecnologia de entregar um medicamento, é a tecnologia de qualificar as pessoas ou todas as pessoas que passam nesse circuito, nessa jornada, desde o paciente a quem está fazendo a pesquisa clínica fase 3. E aí eu conecto diretamente agora com o projeto de lei. Precisamos dar passos. Os nossos números não são bons em relação à pesquisa clínica. Não são. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem uma heterogeneidade muito grande, a gente podia atrair muito mais estudos para o Brasil. Nós temos hoje algo próximo de 300 estudos sendo desenvolvidos no Brasil, a maioria deles em fase 3. E aí, é o estudo fase 3 que me traz esse conhecimento? Não. Não é. A maioria não está aí. A grande diferença vai estar no 2 e radicalmente no 1. Nossas universidades e a maioria dos desenvolvimentos tecnológicos não partem da indústria farmacêutica, partem das universidades, da universidade, dos hospitais, dos pesquisadores. E aí o nosso dilema, e eu sei que muitas vezes todos nós temos dilema, né? O dilema de quem paga, e alguém já nos perguntou aqui, o dilema de quem não paga assim, bom, eu tenho um orçamento. Tá, e o dilema da indústria, assim, tudo bem, nós temos uma tecnologia inovada, feita, desenvolvida na universidade, e agora eu preciso colocar no mercado, porque não tem mais jeito de alguém dizer, ó, não vale isso, não vale, Aline, assim, eu tenho, mas eu não vou, não existe. Então, assim, a partir disso, a gente começa a desenvolver todo um trabalho de como a gente coloca essa tecnologia. Então, a pesquisa clínica no Brasil vai dar a oportunidade para a gente começar ou aprimorar a qualificação que nós temos de toda essa cadeia, desde do pesquisador, como a Aline nos disse, vocês estão me ajudando muito nos exemplos. Bom, quando alguém pede um medicamento diferente, me justifica, né? Onde está? A primeira coisa, vamos ser simples, né? Me diz por que você quer isso diferente aqui. Tá bem, isso numa pesquisa é mais ou menos dizer, vale ou não vale? Se a gente estivesse dando um passo atrás, doutora Aline, assim, ó, é antes, não está nem pedindo medicamento ainda, estamos desenvolvendo. Vale ou não vale? E aí você vai fazendo os cortes para no final você chegar a uma tecnologia. Quem faz isso de fato, professor Luiz, sai na frente. Só que esse processo não é um processo que a gente vai fazer da noite para o dia, e eu acho que a gente, e aqui não como uma crítica direta, mas com uma reflexão,
Se a gente tivesse começado isso alguns anos atrás, a gente estaria melhor hoje, com certeza. E os pontos da vida real, do tratamento, do desfecho, da inovação, da terapia que o paciente conhece, que bota na rede de computadores, que bota na internet, pesquisa, que ela está disponível em outro país do mundo, em outro hospital, ela chega. E a gente não consegue mais segurar isso. E aí a gente começa a fazer algumas limitações para esse processo. Normalmente, limitações, que não aqui, claro, porque aqui eu vejo uma grande experiência nesse processo, mas num grande espectro, eu acho que a gente vê limitações de ordem econômica e financeira que, de fato, podem colocar em risco os melhores benefícios ao paciente, tá? Então, o projeto, para finalizar, passou na Comissão de Constituição e Justiça ontem, foi aprovado a urgência no plenário do Senado, e a nossa expectativa é que ele seja votado na semana que vem. E ele, de fato, harmoniza as nossas regras, as regras internacionais. Com isso, para dar um número, vocês citaram vários números, eu às vezes não cito tanto, porque ah, a gente consegue hoje envolver mais 50 mil pacientes com esse projeto de lei, talvez num primeiro 1 ano ou 2 anos. Isso é muita coisa, gente. Da ordem ECA, nós falamos em R$ 1 bilhão de investimento no Brasil por ano. Então, isso foi feito por uma pesquisa pela Copenhagen Economic, uma das maiores consultorias de saúde do mundo, para mostrar que em 5 anos nós podemos mudar radicalmente, não só o aspecto de saúde, mas como um aspecto econômico-financeiro também nesse processo. Quando a gente diz que a nossa balança comercial de saúde deficitária, e a gente vê essas falas, eu preciso equilibrar essa relação Brasil versus o mundo. A gente vê números sendo falados da ordem de 20 bilhões de reais. Nós estamos falando de 1 bilhão por ano, 5 bilhões de dólares, um, 1 bilhão de dólares por ano, 5 bilhões de dólares em 5 anos. Então, nós estamos falando de muitos recursos para equilibrar essa balança. E mais, o fator preponderante para a gente ser um país que tem as melhores tecnologias não é só ser produtor no Brasil. A gente talvez tenha passado pelo período da Covid e tenha passado pelo período da Covid no Brasil especificamente, sem ter a fábrica da Pfizer no Brasil. O fator preponderante não foi esse. É importante que a gente desenvolva, isso ocorre naturalmente. Não, a indução desse processo é necessária, óbvio, a indústria farmacêutica faz isso, as diversas parcerias com os hospitais, as parcerias com os próprios institutos públicos, o Ministério da Saúde tem uma grande política do complexo econômico para isso, mas o fator preponderante para isso é a gente ter, de fato, uma qualidade que a gente possa prover aos nossos pacientes. Aí sim a gente tem uma segurança para que todas essas drogas cheguem, todos esses medicamentos cheguem para a população. Perfeito, perfeito. Acho que puxando um pouco o início da tua fala, né, sobre os exemplos que a doutora Aline, a doutora Roberta e o doutor Luiz trouxeram aqui, de coisas que são e que não são incorporadas na saúde pública, na saúde privada, e que existe mesmo essa diferenciação e a gente precisa entender isso. Apareceram várias perguntas aqui no nosso chat sobre como que vem acontecendo essa interface com as operadoras de plano de saúde em relação a iniciativas como essas que vêm sendo desenvolvidas no AC Camargo, na Santa Casa e no Sírio. Como tem sido as conversas com as operadoras, né? Vocês estão conseguindo envolver esse outro player, né, do setor nessas discussões? Vou começar aqui com a doutora Aline. Sim, a gente tem conversado bastante com as operadoras de saúde em relação a essas atividades que nós realizamos dentro do AC Camargo, né, do bom relacionamento que nós estabelecemos com as farmas ao longo desses anos, e eu acho que nós fomos muito felizes em conseguir mostrar isso, né, para as operadoras num evento que nós realizamos em março agora desse ano, e mostramos, de fato, como essas parcerias melhoraram a eficiência operacional, como melhoraram o nosso olhar para esses desfechos desses pacientes, seja através desses acordos do compartilhamento de risco, seja através da análise séria e robusta do comitê de incorporação, de como nós incorporamos de uma maneira muito racional
essas novas tecnologias, o cuidado que a instituição tem, né, pensando justamente na sustentabilidade do setor de saúde. E até em pesquisa clínica, né, nós somos um Cancer Center, então temos o tripé de assistência, ensino e pesquisa. Nós temos atualmente 38 estudos em recrutamento, mais de 200 pacientes, né, em segmento nessas pesquisas. Isso, de fato, como a Roberta falou, favorece muito o acesso a essas novas tecnologias. E nesse evento específico das operadoras, nós conseguimos mostrar como o todo, olhando o entorno da infusão, do uso dessa tecnologia, ele agrega muito valor e reduz redundância, reduz desperdício, e no total, somando tudo que nós mostramos, nós devolvemos ao sistema de saúde, através da eficiência operacional, cerca de 100 milhões no ano passado. Perfeito, perfeito. Doutor Luiz? Eu acho que o grande desafio quando a gente traz as operadoras para o sistema, para a discussão, e isso tem muito a ver com modelos de negócio também com a indústria, é a gente trazer duas palavras que me parecem chaves, que é pertinência e previsibilidade. A adoção de protocolos, e da mesma maneira que a gente quer fazer uma gestão de contratos de risco com a indústria, nós também precisamos fazer alguns contratos de risco e assumir compromissos dentro da área assistencial com provedores de saúde, né? Então, a adoção de linhas de cuidado bem definidas, a adoção de previsibilidade do cuidado, traz uma relação de confiança também entre as instituições de saúde e as fontes pagadoras. E aí nós dois juntos, esses dois players juntos, também precisam de assumir os mesmos riscos que a Aline tão bem descreveu entre os hospitais e a indústria, tem inclusive hospitais para as fontes pagadoras, porque a gente vai falar que esse é o grosso do nosso paciente, o maior volume de pacientes vão consumir de recursos. Terão outliers para cima e terão outliers para fora, para baixo. E nós vamos ter que dividir esse risco dos dois lados para trazer sustentabilidade para o sistema. Então, eu acho que essa gestão de pertinência e previsibilidade, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na relação do sistema das instituições de saúde com os dois lados, né? Eu aqui estou colocando as organizações de saúde de um lado olhando para os provedores de tecnologia, dos outro lado para fontes pagadoras. E eu acho que essa relação tem que ser muito bem estabelecida. Mas eu estava olhando aqui, se você me permite, Evelyn, eu acho relevante, um dos comentários surgidos aqui faz uma certa distinção entre tecnologias que são adotadas na saúde suplementar, no SUS, a participação de startups na saúde suplementar e no SUS. É óbvio que o ecossistema da saúde suplementar e do SUS são distintos por razões óbvias, mas eu acho muito importante a gente entender que o desenvolvimento de uma tecnologia como um todo, ela não deveria, a princípio, se justificar pelo ambiente onde ela está sendo desenvolvida. E eu acho que a gente tem inúmeros exemplos que podem ser dados nisso. Hoje, quando a gente olha para o impacto, por exemplo, que os imunoterápicos tiveram, quando eles chegaram ao mercado, talvez há 10, 12, 15 anos atrás, era impensável considerar a adoção dos imunoterápicos dentro do Sistema Único de Saúde, dado o valor. O bom uso dos quimioterápicos, dos imunoterápicos, pressupõe a incorporação de tecnologias bastante avançadas para medicina de precisão, painéis moleculares para melhor orientação ao tratamento, desfecho, segmento, biópsia líquida para detecção precoce de mutações que podem interferir no tratamento. Mas foi na hora que a gente olhou para a linha de cuidado como um todo, acho que como o Renato e a Aline trouxeram, e a gente parou de olhar quanto custa uma ampola, mas quanto custa cuidar desse paciente, a figura mudou. Se a gente olhar para
15, 20 anos atrás, talvez, o Sistema Único de Saúde era bastante resistente às atividades de pesquisa clínica. Bastante resistente. Eu, pessoalmente, cheguei a ouvir dentro do Ministério da Saúde que o SUS não era lugar para pesquisa clínica, porque não era lugar para a indústria ganhar dinheiro. Hoje, o SUS talvez seja um dos maiores parceiros que a gente tem no desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente precisa de olhar para essa relação como uma relação de longo termo. E, de novo, a saúde custa. E nós vamos ter que juntos buscar essa solução. E se o país não fizer parte de um círculo bastante privilegiado de desenvolvedores de tecnologia, nós seremos dependentes dessa tecnologia, seremos refém do desenvolvimento. E esse eu acho que é o grande desafio. E o Sistema Único de Saúde, na minha visão, talvez seja o principal player para o desenvolvimento tecnológico desse país. O volume de pacientes, o volume de desafios representados pelo Sistema Único de Saúde são enormes para que a gente consiga, de fato, justificar esse desenvolvimento tecnológico. De novo, vou voltar na pandemia. O grande desenvolvimento tecnológico, por exemplo, para ventiladores, que foi um desafio. O SUS era desproporcionalmente a maior necessidade desses ventiladores. E eles poderiam, e usaram várias instituições dessas parcerias para acelerar o desenvolvimento de novos ventiladores com tecnologia nacional. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, de ter em mente que essa relação, que eu acho que é tema desse painel, de aproximar a saúde da indústria, ela precisa trazer em conta a nossa necessidade de desenvolvimento tecnológico e de que o país participe desse desafio da incorporação e do desenvolvimento tecnológico. Desculpa. Perfeito, doutor Luiz. Obrigada. Doutora Roberta? Um ponto muito importante, né, que o Renato trouxe, assim, o desenvolvimento das pesquisas na fase 1 e 2, né, integrando a academia. Aqui nós temos a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, que é a única no Brasil especializada em saúde, inclusive. E já complementando uma pergunta ali que apareceu no chat, né? Nós temos trabalhado muito em projetos de bancada, né? Em que a gente busca o fomento para esse desenvolvimento através, por exemplo, do Pronon, que é uma iniciativa do governo, né, que tem uma relação forte, principalmente com aquisições de tecnologias mais estruturadas, já disponíveis, mas que nós vimos uma grande oportunidade do desenvolvimento da ciência adequada à nossa população e às nossas necessidades do sistema de saúde. Então, no ano retrasado, nós ganhamos um importante edital de 5 milhões para o desenvolvimento de imunoterápicos oncológicos para testes preditivos exatamente para o uso no SUS, para que ele seja viável de utilização na estrutura e no funcionamento do sistema de saúde. Então, essa parceria com a indústria, que também agrega valor para novos investimentos, proporciona que nós tenhamos um braço também ligado a pesquisas que venham de iniciativa do próprio pesquisador. E muitas vezes eles são pesquisadores que iniciaram, né, por estudos fase 3, conseguiram construir a sua bagagem, né, como pesquisador e hoje já incorporam, né, a necessidade de novas tecnologias. Então, a gente tem muito forte a integração do corpo clínico da Santa Casa, que hoje está em torno de 3.500 médicos, com docência na universidade, e aí é uma universidade pública, nós temos o grande desafio também de romper barreiras, né? Uma instituição filantrópica e uma instituição pública construindo parcerias para o desenvolvimento da ciência, e com isso a gente tem obtido muito sucesso, porque
consegue agregar as duas fortalezas para resultados perceptíveis no beira-leito do paciente, né? Porque chega muito mais rápido ao paciente quando nós temos essa integração da academia com a assistência e a pesquisa andando em conjunto. E sobre os planos de saúde, aqui, né, um pouco o inverso ali do que o Dr. Luiz trouxe, a gente sempre teve muita dificuldade de incluir os pacientes da saúde suplementar nos projetos de pesquisa patrocinadas. Porque existe, né, existia aqui uma certa insegurança do próprio médico assistente, como eu vou fazer esse acompanhamento, né? Se ele vai ter um tratamento paralelo. O que que nós fizemos? A gente aproximou os pesquisadores, né, de estudos clínicos dos rounds multidisciplinares da instituição, para que eles apresentassem quais seriam os pacientes elegíveis, né, para avaliação, e com isso nós levamos também essa possibilidade para dentro dos planos de saúde. E hoje, os próprios médicos assistentes ou médicos generalistas da saúde suplementar, né, que acompanham esses pacientes, acabam referenciando para avaliação e inclusão em estudos. Então, a gente tem um número assim expressivo de pacientes que utilizam-se da saúde suplementar e que ingressam nos estudos para alternativas de acesso a tecnologias ainda não disponíveis. E isso é algo que, para nós, é muito, muito bom para o paciente, para o plano de saúde, porque, do contrário, ele estaria muitas vezes subsidiando uma tecnologia inferior àquela que está sendo estudada, tendo custos muito maiores de manter a qualidade de vida do paciente. E hoje a gente tem falado muito isso em pesquisa clínica, né? Buscar a qualidade de vida. Porque não só o acesso à tecnologia, mas que aquela tecnologia traga realmente melhores desfechos para o paciente. Então, isso a gente tem colaborado muito. Então, realmente é uma tríade, né? O hospital, a indústria e o plano de saúde, reconhecendo essas fortalezas para que o maior beneficiário seja o paciente de fato. Então, isso é muito importante. Eu acho que se eu resumisse assim essa relação, de novo eu falaria, né, a democratização e a divulgação da pesquisa clínica no Brasil. As pessoas precisam saber como ela funciona, quais são esses benefícios e o que a médio e longo prazo, como o Renato trouxe, a gente pode avançar na incorporação de protocolos fase 1, fase 2, porque eu vou ter um corpo funcional que entende como funciona a pesquisa e que vai poder fazer, né, ponderações e propostas que engajem. A gente tem um caso aqui que a gente está, na verdade, tentando, que foi uma iniciativa de um médico cirurgião da instituição, que ele construiu um projeto em cocriação com outro cirurgião fora do Brasil, uma técnica cirúrgica que vai melhorar muito o desfecho, recuperação, e a gente não está conseguindo aprovar, por exemplo, dentro da estrutura do Brasil. Então, a gente está aprendendo muito com isso, né? Como fazer o relacionamento com a Anvisa, como trazer todos esses benefícios, o cuidado, né? Porque a Anvisa acaba muito preocupada também com a forma de, se houver uma intercorrência, como esse paciente vai ser acompanhado, já que a iniciativa é do pesquisador e não existe um financiador, né? Potente, como a indústria farmacêutica por trás disso. Então, também são aprendizados que a gente está fazendo para esse incentivo, porque o pesquisador, para ele desenvolver fase 1, fase 2, ele precisa dessa estrutura, né, incorporada. Então, aqui a gente tem feito essas experiências com muita segurança, muita tranquilidade, ponderação da legislação, né? Acho que uma das questões mais importantes, a pólice de seguro para esses pacientes, porque a gente precisa garantir toda essa estrutura de segurança e qualidade também para execução. Perfeito. Doutor Renato, quer comentar um pouco como vem acontecendo essa interface junto das operadoras e a indústria? Bom, a conexão que faço aqui, Evelyn, com a última fala da Roberta e entro já na relação. Eu acho que a conexão que nós devemos fazer é essa qualificação desse sistema de pesquisa precisa ser muito aprimorado. O Brasil não está pronto. O projeto de lei
vai resolver as barreiras, vamos dizer assim, ou seja, você ter um pós-estudo ilimitado. Isso faz com que uma apólice de seguro vá a níveis muito altos, ainda mais se nós estivermos falando de medicamentos que de fato vão ser uma fronteira, ou seja, o paciente ficará muito bem ou ficará por muito mais tempo. É, ah, as barreiras vão diminuir. O que talvez a gente tenha que fazer, e esse canal aqui, os grupos que fazem parte da ANAP, de fato, têm uma capacidade muito grande de serem os pilotos desse processo, é qualificar esse sistema. A gente tem, às vezes, muita informação de que uma boa parte do problema da pesquisa clínica está relacionado à própria gestão da pesquisa. Que é exatamente isso que a Roberta está falando, ou seja, se eu não tenho um patrocinador, como é que eu aprovo na Anvisa? Se eu tenho alguma avaliação, como é que eu vou aprovar isso num sistema que é duplo, CEP e CONEP? Essa burocracia, esse projeto de gestão de uma pesquisa clínica, que está, obviamente, umbilicalmente ligado com o próprio resultado da pesquisa, ele precisa ser qualificado. Essa formação, eu não sei se a gente só vai conseguir fazendo na vida real, que é o que nós estamos tentando. Então, dentro daqueles números dos grandes objetivos de trazer o projeto de pesquisa clínica para aprovação, está lá, Roberta, uma inclusão de 150 mil profissionais de pesquisa. Na Abraco, pergunto assim, quantas pesquisas estão sendo feitas? Quem são essas pesquisas? Sobre que produtos nós estamos pesquisando? Qual é o nível dessa pesquisa? Isso tudo nós temos muita dificuldade. Então, a Interpharma está já em cooperação com a Abraco e com uma empresa privada para que a gente, de fato, tenha um sistema de pesquisa clínica no Brasil capaz de nos dar esse dado. Ou seja, quanto da pesquisa clínica está sendo utilizada, e aí eu conecto, Evelyn, pelo sistema privado, saúde suplementar, quanto está sendo utilizado de fato na universidade, na base, no que é mais embrionário, fase 1. Nós estamos utilizando a pesquisa clínica para uma subsequência de um tratamento, como a Roberta disse, ou seja, o paciente está na saúde suplementar, mas na hora que ele precisa de um tratamento de vanguarda, ele sai da suplementar e vai para a pesquisa clínica. Vai para pesquisa clínica onde? No sistema público ou no sistema privado? É onde estão o capital mais valoroso desse processo? A gente não tem isso, então a gente está construindo essa base de dados para que de fato a gente lá na frente tenha. Essa relação de desenvolvimento com a saúde suplementar é uma relação que a gente tem muita ambição de aprimorar. Não é uma relação simples. Eu acho que a saúde suplementar hoje, especialmente no Brasil, ela óbvio, com exceções, não quero generalizar para não cometer equívocos, mas ela está muito focada, de fato, nessa sustentabilidade desse sistema. E aí, às vezes, a pesquisa não se encaixa nisso, a não ser que seja um processo muito bem desenvolvido, como vocês estão narrando aqui, todos, a Aline, doutora Aline, doutor Luiz, doutora Roberta. E isso talvez não seja o padrão, seja uma exceção. E o que nós estamos tentando fazer é transformar isso num padrão, em algo contínuo. A gente também fala muito que a pesquisa clínica, a gente não pode fazer pesquisa ou desenvolver a ciência pensando que nós vamos só dizer o que nós queremos. A pandemia fez isso, óbvio, mas ela fez isso sobre um momento de crise, onde a gente precisava tomar soluções muito rápidas. Então, a tecnologia do ventilador pulmonar, ou seja, se usou experiência de outros setores da saúde. A VEG foi lá e fez um brilhante trabalho. Todos nós nos juntamos. Perfeito, isso é uma exceção. E para aquilo ali, quase que não havia muito cálculo, nem o cálculo era tempo, vamos logo, vamos fazer muito rápido. Não se perguntava muito de custo, o dinheiro os recursos não faltavam, doutor Luiz. Eu fico muito confortável de falar isso, porque parte desse período eu estava não vinculado a nenhuma instituição, era exatamente a minha quarentena de saída da Anvisa para o setor privado. E a gente hoje observa, ou seja, quantos lives eu fui, doutora Evelyn, para conversar, onde nós tínhamos banco, instituições completamente alheias ao sistema de saúde, não alheias porque eles são os pagadores no final, né? O setor é o pagador, mas colocando muitos recursos para a gente desenvolver a ciência. Como é que está sendo feito hoje?
isso tem que ser feito numa capilaridade muito grande, porque a ciência não escolhe, às vezes, para onde ela quer ir. Ela vai. Ela vai. Claro que nós tentamos um pouco, o mundo é assim, né? Cada um no seu setor, mas ela vai, então ela precisa ter capilaridade. Então, eu vou finalizar por aqui, quando a gente vai em alguns ecossistemas, como se gostam de falar, como se gosta de falar, você vai no ecossistema ali, você tem ali aquele hub nos Estados Unidos, né? Boston, Pensilvânia e o Washington. Então, assim, da gente da saúde do mundo fala, sabe? Bom, faz-se tudo ali, faz-se tudo. E eu vi algum comentário aqui sobre startups, então você tem projetos onde você tem projetos de anjo e de incentivos privados e públicos para dar saltos no desenvolvimento de tecnologias. Porque é um valor que você coloca, só que você faz isso numa larga escala. Então, quem é o anjo de $50.000 a $300.000? Pode ser público e pode ser privado. Quem que é o anjo de $300.000 a $1,5 milhão? E quem que é o anjo acima de $1,5 milhão? E o que eu estou falando hoje aqui pode ser público, privado, indústria farmacêutica, indústria não farmacêutica, e quem já foi algumas vezes em algumas feiras, eu tive oportunidade, você vê pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com o setor de saúde e estão lá como anjos, como mero apoiadores de um projeto de desenvolvimento da ciência. Então, é uma pessoa que aferiu muitos recursos no setor de TI e resolveu colocar recursos como anjo desse processo. Então, esse ecossistema a gente não tem no Brasil, é o que a gente quer desenvolver. A indústria farma se beneficia e a sociedade, obviamente, se beneficia desse ecossistema saudável de qualificação, de aceleração da inovação e de fato, entender aonde que estão as fronteiras dos nossos tratamentos, para que a gente, no final do dia, leve o tratamento adequado para as pessoas, né? Muito Perfeito. obrigado, Doutor, Evelyn. imagina, doutor Luiz? Eu queria fazer um comentário sobre a fala muito pertinente do Renato. De fato, quando eu dei o exemplo dos ventiladores na pandemia, é, a pandemia gerou uma pressão e trouxe direcionamento, e não é assim que tudo vai acontecer. Mas eu acho que o grande aprendizado que fica é que é possível fazer. Eu tive o privilégio de fazer parte do comitê gestor que cuidou do uso de R$ 1 bilhão doados pelo Itaú numa ação chamada Todos pela Saúde. Não é fácil gastar 1 bilhão, mas a convergência de competências, a convergência de... eu estou pensando se a palavra certa é flexibilização, mas eu acho que é mais do que flexibilização. A convergência de boa vontade e de um senso de urgência dos agentes regulatórios. Abnegação, né? A Conep teve um papel fundamental na nossa capacidade de resposta à pandemia. Mostra que é possível, mas que a gente, de fato, como o Renato bem disse, não é a nossa rotina. E eu espero que a gente não esqueça de que foi possível, sim, fazer enormes avanços, inclusive de desenvolvimento tecnológico no país, numa situação de excepcionalidade. Felizmente, a excepcionalidade acabou, mas as competências estão aqui. As condições estão aqui. E o que eu acho que a gente precisa reunir é exatamente isso. Eu concordo muito com a sua fala, Renato, de que, durante muito tempo, a pesquisa clínica, de um modo geral, tinha o álibi de dizer que a pesquisa clínica no Brasil não andava por causa da legislação, por causa da nossa restrição da Conep, por causa da 466 e assim por diante. E eu sempre disse, se amanhã a Conep fizer tudo o que a gente acha que tem que fazer, do jeito que a gente acha que tem que fazer, que a 466 for substituída por uma legislação que a gente acha que é a melhor do mundo, nós não estamos prontos para fazer o que precisa ser feito, porque nós não temos a competência instalada, a preparação para fazer isso. Então, eu acho que o desafio de qualificação desse processo, que você bem disse, é absolutamente crítico. Mas, de novo, a pandemia mostrou que a gente tem competência para fazer isso. A gente precisa juntar essas forças, a gente precisa se dedicar a esse processo de uma maneira absolutamente prioritária, para que daqui a pouco, se a gente tiver
uma nova emergência, a gente não volte aos patamares que a gente viveu em 2019, 2020. Então, eu acho que a gente tem competência e a gente precisa, de fato, de usar isso de uma maneira a favor da sociedade, a favor do desenvolvimento tecnológico. Vai lá, Renato, pode ir lá. Muito rapidamente, eu acho que a conversa é absolutamente fundamental, né? Eu não tenho dúvida, doutor Luiz, que a gente tem essa competência, a gente fez isso na exceção, a gente precisa sair da exceção e a gente precisa também, e vou acrescentar a sua fala, a minha observação de que a gente precisa, às vezes, sair da política e deixar a ciência onde ela é ciência pura, sabe? Tem muitos aspectos, eu sei que isso às vezes é impossível de ser feito, então imagina numa pandemia você sair da política e o Itaú fazer um fundo de 1 bilhão. Isso de certa maneira, política, mas a gente tem que sair, às vezes, de patamares onde a gente coloca as decisões políticas na frente da ciência. Eu rogo que nós estamos aqui numa etapa quase pura disso, ou seja, nós estamos dizendo que o que é ciência é a universidade, o que é desenvolvimento é a universidade, e aí a gente consegue, de fato, fazer, na minha opinião, de uma maneira absolutamente livre, mais fácil, para a gente não ter, por exemplo, falas como a gente viu aí ao longo das últimas semanas em relação à pesquisa clínica, que a gente nem entende, não vou nem comentá-las, porque esse não é o foco, mas a gente não entende aonde se quer chegar, ou a gente entende, mas a gente não compreende porquê de uma fala dessa, ou seja, e a gente fazendo tudo que vocês estão fazendo, né? A indústria farma, ela é parceira nesse processo, mas quem está fazendo de fato essa ciência no dia a dia, como a Roberta falou lá no leito, quando a Aline falou exatamente um pedido onde você abre um espectro de toda uma análise de por que que eu posso colocar isso aqui fora, são vocês. E a gente conta muito com esse equilíbrio desse ecossistema. Maravilha, maravilha. Eu vou começar aqui uma rodada de encerramento, mas antes eu vou pedir aqui para a Roberta e para a Aline, a gente tem duas perguntas aqui no chat. Para a Roberta é sobre esclarecer um pouco mais sobre o projeto do Tumor Board, e ele está questionando se os interessados poderiam ter acesso ao sistema desenvolvido pela startup. E para a Aline, tinha uma pergunta relacionada ao Comitê de Avaliação de Incorporação de Tecnologia, se ele é aberto a outros hospitais, se é possível fazer algum tipo de benchmark, alguma participação de pessoas externas. Vou começar aqui pela Roberta, e aí, Roberta, se você também já quiser trazer a sua mensagem final, fique à vontade. Bem, tá bom, obrigada. Bom, do Tumor Board, sim, até eu coloquei ali no chat, né, o contato da startup, a Hawaii, e ela tem nos ajudado também na organização do nosso banco de dados. Daí trago muito a fala que o Renato trouxe, né? A gente precisa saber o que nós queremos estudar como ciência. Isso tem nos ajudado a conhecer o perfil dos nossos pacientes. Como a Santa Casa é um hospital centralizado na capital do estado, ele acaba sendo referenciado para todos os municípios. Então, toda a alta complexidade acaba se direcionando para cá também. E isso faz com que nós tenhamos os principais agravantes de saúde da população e até o perfil que ela possui, né, dentro das micro-regiões do estado. Então, a Hawaii tem nos ajudado nesse sentido, a gente faz a integração com o próprio REDCap para organização, estruturação, para que nós possamos estruturar projetos de iniciativa do próprio pesquisador, sejam eles de cunho mais acadêmico, mas que aprofundem o conhecimento sobre determinada doença, por exemplo, e também a gente utiliza essa mesma ferramenta para responder aos feasibilities da indústria. Então, a gente reconhece quais são os potenciais para que a gente possa incluir em estudos e também fortemente em relação à implementação de novas tecnologias disponíveis, né? Então, eu acho que isso colabora muito para que todos os profissionais também reconheçam quais são, por exemplo, as ações de educação que a gente pode fazer com aquele paciente que internou,
com um diagnóstico inicial para que ele não retorne à instituição com agravantes pela emergência. Então, essa ferramenta, né, de mapeamento e organização dos dados, ela foi realmente muito importante para nós. Sobre a mensagem final, né, eu acho que eu deixo aqui o nosso grande desafio como saúde suplementar, que é incorporar de fato a pesquisa clínica em nossos processos organizacionais. A nossa grande dificuldade na Santa Casa foi integrar os 9 centros de pesquisa que existiam, cada um funcionando muito na perspectiva do pesquisador principal, que tinha os seus próprios coordenadores, o seu próprio regulatório, a sua própria forma de armazenar os medicamentos, que foi o nosso maior desafio. E hoje nós temos uma estrutura da pesquisa própria, estamos estudando um prédio para essa estrutura, porque ela já é pequena, onde nós temos uma farmácia clínica especializada, com 3 farmacêuticos que foram qualificados e constantemente possuem essa qualificação, além de consultórios, de toda a estruturação das infusões. Então, o protagonismo do hospital nesse processo de evolução da pesquisa clínica, ele é essencial, né? E a gente precisa desse investimento que com certeza tem o amparo da indústria, porque ele quer uma rede forte, né, de estruturação dos estudos. Então, deixo esse grande desafio para todos nós, assim, olhem para a pesquisa clínica, integrem ela aos processos assistenciais, né, invistam, o retorno direto e indireto, ele existe hoje aqui na Santa Casa, a gente consegue subsidiar uma pequena parte dos atendimentos do SUS através dessa colaboração com a indústria. Então, hoje, a gente já consegue, né, através dessa atividade, fazer com que os pacientes sejam atendidos e que a gente traga esse equilíbrio de sustentabilidade. Então, acho que seria, né, a minha grande mensagem de fechamento, assim, vamos buscar esse conhecimento, incorporar os nossos processos assistenciais, porque é ali que realmente os estudos precisam acontecer. Obrigada, Roberta. Aline? Bom, respondendo à pergunta, o comitê de incorporação ele é interno do AC Camargo, mas é claro que é possível fazer um bench, pode me procurar, vai ser um prazer poder compartilhar as nossas experiências, né, dentro do AC. E de mensagem final, fiquei pensando bastante no que foi discutido hoje e fazendo um paralelo até com o escritório de valor, quando nós pensamos na equação da assistência à saúde baseada em valor, que é a entrega dos melhores desfechos sobre os menores custos, o Porter não estava falando sobre a fragmentação do cuidado, buscando o menor ticket médio, né, da infusão ou dessas medicações. Muito pelo contrário, o principal pilar da agenda de valor é a organização da assistência em unidades práticas integradas, com protocolos clínicos coordenados, profissionais alinhados. O custo, na verdade, ele se reduz através, como o Luiz falou, da pertinência do cuidado, da previsibilidade dessa linha de cuidado, da redução de desperdícios, da eficiência operacional. Existe um desperdício enorme de drogas orais no mercado que a gente pouco discute, né? O que nós mais temos dentro do AC Camargo são pacientes voltando com caixas e caixas de droga oral porque tiveram redução da dose ou o familiar foi a óbito, e essas caixas, elas lamentavelmente são incineradas, então existe um desperdício gigantesco que a gente quase não aborda. Enfim, nós temos mostrado a eficiência das nossas linhas de cuidado e negociado com as operadoras novos modelos de remuneração, por exemplo, os bundles. Essa parceria com a Johnson, esses kits bonificados, nós atrelamos ao bundle da coloretal e é uma forma de devolver isso para o sistema também. O que mostra que esse pode ser um caminho viável para tantos desafios atuais no mercado de saúde. Não é um trabalho fácil gerenciar essas linhas de cuidado, essas parcerias com as farmas, elas têm sido muito valiosas para nós, nos auxiliando tanto através desses compartilhamentos, né, mas também investindo em plataformas digitais para que a gente possa monitorar de uma forma mais assertiva e menos manual essas linhas de cuidado, e esse eu vejo que não é um trabalho só do escritório de valor, eu vejo que é fruto de uma cultura organizacional.
Eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar desse webinar. Foi um prazer discutir esse assunto tão relevante com os colegas, o Renato, Roberta e Luiz. Muito obrigada, Evelyn. Imagina, eu é que agradeço. Renato? Bom, acho que a inovação tá no nosso radical. Acho que o passo seguinte é a gente ter o cuidado de valorar essa inovação da maneira adequada. E esse é o nosso grande objetivo. Então, como mensagem final, a indústria farmacêutica está absolutamente comprometida que esse valor da inovação tem que ser o core, tem que ser o nosso objetivo central. E só tem valor a inovação se ela servir para o paciente. E todas as vezes que um medicamento é aprovado numa agência reguladora aqui ou no mundo, a gente tem essa segurança comprovada. Então, as indústrias farmacêuticas estão absolutamente convencidas desse processo e, mais do que isso, à disposição para que a gente olhe de fato, Aline, se essa assistência toda. Não é uma ampola, não é um band-aid ou não é qualquer outro tratamento que vai definir como que a gente diz qual que é o valor. Não, ou seja, a terapia, o cuidado que a gente tem que ter completo é o principal. A gente precisa pegar os cases, vir aqui, a parceria ANAP-Interpharma pode ser ainda aprimorada, no sentido de que a gente tenha, por exemplo, uma discussão de quais são os tratamentos que nós estamos utilizando. É o tratamento fronteiriço? Não é? Nosso paciente está sendo adequadamente tratado de uma maneira homogênea aqui ou em qualquer lugar do Brasil? Então, a gente observa, a gente foi recentemente conversar com a EBSER para, de fato, ter a utilização dessa cadeia de hospitais, ou seja, nós estamos falando de 44 hospitais que estão espalhados no Brasil, e talvez a experiência do AC Camargo, nessa cultura institucional, do Sírio, das Santas Casas, possa ajudar, e a indústria farmacêutica está pronta para fazer, para estar junto nesse processo, ou seja, pegar experiências, jogar para outros lugares. A gente incentivou o centro de pesquisa do ano passado com o professor Fernando Maluf, tiramos do eixo Rio-São Paulo, exatamente para levar para outros estados o que talvez naturalmente não fosse. A gente pode fazer isso, mas isso não pode ser feito só pelo setor farmacêutico. Isso precisa ser feito em conjunto com todos esses atores. Então, estamos absolutamente à disposição e mais uma vez, muito obrigado, Evelyn. Em seu nome, agradeço a ANAP mais uma vez e aos colegas aí, doutor Luiz, doutora Aline, doutora Roberta, contem com a gente, as indústrias estão sempre muito afeitas a essas parcerias. Maravilha. Doutor Luiz? Eu queria começar também agradecendo a ANAP, agradecendo a todos vocês que participaram. Temos agora aqui 164 pessoas ligadas. Isso mostra uma preocupação genuína de uma população que, de fato, tem um papel importante no que a gente está discutindo aqui. Não somos nós poucos que vamos mudar isso, mas todos nós juntos é que teremos a capacidade de ter impacto no nosso sistema de saúde. Eu acho que nessa rodada de encerramento eu ouvi duas palavras que eu acho que resumem muito o que foi dito pela Roberta, pelo Renato e pela Aline, né? A primeira delas é a sustentabilidade do sistema. Eu acho que se a gente olhar para o tema geral da nossa discussão, eficiência operacional, colaboração entre indústria e hospitais, nós dois juntos, essas duas instituições juntas precisam de trabalhar pela sustentabilidade do sistema, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, prover uma boa saúde para a população, de um modo geral, seja ela sistema único ou saúde suplementar. A gente ouviu falar muito em incorporação de tecnologia e ampliação de acesso, e eu acho que isso é fundamental. E, nesse aspecto, de novo, desenvolver uma parceria e ações sinérgicas é fundamental para que a gente consiga, de fato, contribuir na incorporação de tecnologia. Mas eu queria trazer uma terceira palavra que me parece fundamental e que eu acho que, especialmente os hospitais, a academia, de um modo geral, tem uma responsabilidade enorme na aproximação com a indústria, que é o desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos de fazer parte, nós precisamos ser atores participantes do desenvolvimento tecnológico.
E, nesse sentido, eu ouvi alguns comentários aqui também do lado sobre a distância que existe entre a academia e a indústria. Isso é verdade, isso precisa acabar. A gente precisa de sair do purismo de que a indústria e a academia não podem conversar porque há conflito de interesse. Não há nenhum conflito de interesse, na minha visão. A academia ela tem a responsabilidade de retribuir para a sociedade o custeio das atividades, especialmente do serviço do nosso sistema público de geração de conhecimento. A sociedade é quem banca toda essa geração de conhecimento e ela precisa ser retribuída por esse valor. E a retribuição desse valor passa por uma aproximação da academia com a indústria para que a gente consiga transformar conhecimento em benefícios para a sociedade. Então, eu também acho que essa parceria indústria-hospital ela tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento tecnológico do país, na geração de conhecimento e no processo de inovação. Perfeito, doutor Luiz, concordo plenamente. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês ao debate qualificado que nós tivemos aqui. Para a gente da ANAP é sempre muito bom quando a gente consegue focar uma discussão nos caminhos que a gente precisa seguir, né? Nas soluções que a gente precisa buscar conjuntamente, não efetivamente só nos problemas, né? E eu acho que a gente conseguiu ter uma visão bem macro e bem interessante do que já vem acontecendo, do que a gente precisa mudar em relação à nossa relação com a indústria, no que a gente precisa aprimorar e quais os outros caminhos que a gente precisa explorar mais. Então, eu deixo aqui um agradecimento especial da ANAP aos nossos debatedores aí, que muito prontamente nos ajudaram nesse debate qualificado, aos participantes que ficaram aqui com a gente até o final, mesmo a gente tendo estendido aí 10 minutinhos do nosso debate. Muito obrigada a todos vocês e tenham aí uma excelente tarde.